obrigações acessórias, SPED, problemas e soluções para uma efetiva simplificação das obrigações acessórias. O que foi essa pesquisa? A gente partiu de um problema, da constatação de um problema que não é só brasileiro, sobre o custo que as empresas enfrentam para o cumprimento de suas obrigações acessórias. Isso, claro que a gente sabe, não é um problema só brasileiro, mas o Brasil se destaca nisso. Tanto é o que mostra o estudo da Pricewaterhouse, o Pay in Texas, que é bem famoso, que mostra que o Brasil destaca-se por ter 2.060 horas para o cumprimento de suas obrigações acessórias. E aí a gente começou a investigar isso, surgiu o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, e a gente percebeu, começou a pesquisar em que medida o SPED poderia simplificar o cumprimento dessas obrigações. Na verdade, a utilização da tecnologia de informação para a simplificação das obrigações acessórias não é algo que está alcançando só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso foi algumas experiências relatadas também na pesquisa. Então a gente... Apontar para lá. Deixa eu criar, então, o primeiro ponto, assim, explicar qual é o objetivo da nossa pesquisa. Foi exatamente identificar quais são os problemas que as empresas estão enfrentando na implantação do SPED. Será que ele tem sido efetivamente um meio de simplificação? E para entender essa lógica, como é que a gente realizou isso? Nós fomos até empresas, fizemos uma pesquisa empírica por meio de entrevistas e buscamos compreender quais são especificamente que pontos estão causando esses entraves. Porque, na verdade, o SPED é um mecanismo que veio para facilitar. Só que nesse caminho existem problemas e o nosso objetivo é não só ficar apontando problemas, mas tentar encontrar soluções, porque na verdade a gente não vai conseguir pensar em soluções e simplificação se a gente não detectar qual é o problema, na verdade. Tira aqueles copos à frente ali, que vai encaixar assim. Bom, e primeiro para dar uma noção geral do que é o SPED, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com isso, que é... Bom, o SPED é um sistema público de escrituração digital, é um grande sistema do qual fazem parte 3 subsistemas, que é o SPED contábil, o SPED fiscal e a nota fiscal eletrônica. Isso atualmente, que é a previsão de ser implementado também, o SPED PIS/COFINS e o SPED social. O foco da nossa pesquisa recaiu sobre o SPED fiscal. Tá? Isso aqui, essa figura, ela ilustra, ela nos mostra bem como é que funciona isso. O SPED contábil ele veio substituir a escrituração dos livros contábeis que são arquivados nas juntas comerciais, exemplo, livro de balancetes, livro razão. O SPED fiscal veio substituir livros de entrada e saída, de apuração de ICMS, de IPI. E temos também a nota fiscal que passou agora a ser armazenada no ambiente digital. Então essa é a lógica do SPED. Essa é uma breve explicação do que é cada um. E aí, o que a gente descobriu nessa pesquisa, né? Quais foram os problemas identificados? Nós percebemos que existem 3 eixos de problemas. Eles são relacionados ao planejamento da implantação desse sistema, quanto a disputas federativas envolvidas e quanto à ausência de retorno para o contribuinte em alguns pontos. Como seria isso? Com relação ao planejamento, o que a gente percebeu é que algumas vezes as empresas colocaram para a gente que um layout era lançado e posteriormente percebia-se que teria que fazer alguma alteração. Isso não acontece, a gente sabe que isso é um processo que está sendo implantado, então isso pode ocorrer, mas o que você percebe é que cada alteração dessa gera um custo muito grande para a empresa. Então talvez a implantação desses sistemas merecesse ser um pouco mais pensado, avaliado, se realmente precisa ser alterado alguma coisa. Isso foi colocado.
com relação a também prazos exíguos para a implantação dos sistemas, foi colocado, porque há uma ausência muito grande de mão de obra no mercado, então precisaria talvez de um prazo maior para a implantação. E assim, tem um ponto que foi colocado que é interessante, com relação a pedidos de ressarcimento e declaração de compensação de PIS e COFINS, constante na IN 981 de 2009. Colocou-se que para fazer essa compensação, a empresa já precisava obrigatoriamente ter aderido ao sistema. Então, isso para você compensar crédito, você já precisava ter aderido ao sistema e muitas vezes isso não era possível, não é difícil, não há muitas vezes mão de obra disponível no mercado e essa implantação não é às vezes tão simples. Bom, com relação a disputas federativas envolvidas no processo, eu acho que esse foi o principal ponto de divergência, assim, de problemas apontados. As empresas colocaram que hoje em dia muitas delas têm que se adequar ao Sintegra, que é um sistema de escrituração local dos estados, e também ao SPED fiscal nacional que nós temos, sem contar com Pernambuco e Distrito Federal, que também não aderiram ao SPED nacional. Há, claro, o compromisso de que progressivamente esses Sintegras sejam abolidos, mas atualmente vários deles ainda não foram e a gente vê que fica quase uma ausência de cooperação nesse sentido, entre uma desconfiança entre os estados, dos estados com o fisco federal, quando isso, na verdade, o prejudicado, ao final, termina sendo o contribuinte. E, no último ponto, seria quanto à ausência de retorno para o contribuinte. Como assim ausência de retorno? Por exemplo, hoje o contribuinte não tem uma previsão de como realmente, que obrigações acessórias vão deixar de ser exigidas com a implantação do SPED. Que guias, declarações, certidões não vão ser mais necessárias diante da grande quantidade de informações que são fornecidas por meio do SPED. Informações essas que são bem além do que já eram prestadas anteriormente nos livros. Então a dúvida é essa, saber, na verdade o contribuinte tem uma previsão de que isso vai ser alterado. E até é importante, a gente viu alguns exemplos de, até mesmo na prestação do serviço de informações do fisco para o contribuinte. Por exemplo, Singapura ele tem um exemplo que é muito interessante, que eles fazem atendimento 24 horas ao contribuinte. E a gente viu que aqui no Brasil, a gente até tem exemplos de Santa Catarina, nós ligamos para lá, fomos bem atendidos, eles realmente tiram dúvidas tributárias por telefone. Então, pensar em mecanismo, na verdade, de retorno para o contribuinte e como essa relação do fisco com o contribuinte pode se aproximar. Esses, na verdade, foram os 3 problemas maiores assim, identificados, que a gente vai colocar para debate. E aí, uma última figura que eu coloquei porque eu quis colocar. O objetivo do SPED, eu acho que é fortalecer uma cooperação entre fisco e contribuinte. Seria aquela a última imagem. Só que, na verdade, é difícil fazer isso quando os leões estão brigando entre si. E os leões que a gente, nessa imagem aqui, seriam os fiscos estaduais com o fisco federal. Então, talvez a gente tenha que fortalecer, primeiro, a cooperação entre os estados, a cooperação dos estados com a União, fortalecer essa confiança entre eles para que realmente seja possível a gente pensar na cooperação desses entes com o contribuinte. Com isso, eu passo para o Guilherme fazer... Rápida, ela tem pouquinhos slides. Ela é mais para situar vocês numa linha mestra dos pontos principais do artigo que nós escrevemos. E eu queria falar um pouco quais são os pressupostos das pesquisas que o INEF vem desenvolvendo e qual que é a importância que nós estamos dando às recentes mudanças na tecnologia de informação no Brasil. O INEF ele tem tomado contato cada vez mais com um tipo de literatura que lida com as ciências sociais. A gente tem lido muito um autor famoso chamado Manuel Castells, que é das ciências sociais, publicou um livro chamado A Sociedade em Rede. E a tese principal dele é que as tecnologias de informação trouxeram grandes mudanças na sociedade, na forma como a gente entende o próprio Estado, a democracia, a relação das empresas com o governo
e a relação dos indivíduos com eles mesmos. A gente vê isso em todas as esferas da nossa vida e a gente acredita que para o direito tributário, com as recentes mudanças, principalmente trazidas pelo SPED, ela trouxe uma nova maneira de entender o direito, uma nova maneira de entender a sociedade. Então, um problema que nós encontramos como pressuposto metodológico da nossa pesquisa é que o SPED ele pôde transformar, trouxe uma pacificação dos fatos. O fisco ele tem acesso a informações de todos os contribuintes, 24 horas, tem acesso aos computadores com a nota fiscal eletrônica, mesmo antes da ocorrência do fato gerador, ele já sabe qual operação vai ser feita, mas isso não trouxe mudanças, pelo menos até agora, em relação a diminuir a complexidade do direito tributário. Então, ainda nós temos no Brasil, reclamamos sempre que há muita complexidade no direito tributário e nós não sabemos nem qual vai ser o direito aplicado àquela situação. Para ilustrar isso bem, a gente foi contato com uma pesquisa do CNJ que conclui que as execuções fiscais ainda sendo um grande desafio para o judiciário. Existem muitos litígios nessa área e a grande produção acadêmica que nós vemos, e aí se coloca o NEF, é uma ação normativa, uma produção acadêmica toda voltada para o conflito. São argumentos que visam beneficiar seja o contribuinte, seja o fisco, pressupondo de que o conflito e o litígio sempre vai existir no direito tributário. E armados com essa nova tecnologia de informação, o NEF ele se põe como será que isso pode resolver para não só pacificar o mundo dos fatos, mas pacificar o mundo do direito. A gente entende que uma legalidade, o princípio da legalidade só é cumprido com a segurança jurídica. Isso beneficia tanto os contribuintes quanto o fisco e a sociedade brasileira como um todo. Porque o custo de se manter um aparato legislativo, regulatório, institucional para o conflito é muito maior do que um custo voltado para o consenso. Então, como que a gente pode criar um consenso a partir da tecnologia? Então, a gente se pergunta, o contencioso, ele é o problema? Temos que partir do contencioso? Ou ele é consequência de um problema, de um tipo de regulação que foi feita pelo CTN, pela Constituição brasileira? A gente vê que o problema ele não se estabelece com questões morais, o contribuinte ele quer pagar menos, o fisco tem o seu afã arrecadatório, mas ele surge a partir de um contexto regulatório específico do Brasil. E a gente olha isso como um viés da tecnologia de informação, como a gente pode resolver. Então, isso é só uma primeira aproximação de como a gente entende que pode se dar esse problema. No lançamento por homologação, no CTN, foi criado um tipo de burocracia específica. Nesse sentido, a gente entende a burocracia não como a burocracia, o Estado, por meio de seus grandes escritórios, uma burocracia só pública, mas a gente entende uma burocracia privada também. Depois eu vou, no próximo e último slide, eu vou explicar melhor essa ideia. Então, ele tem, no lançamento por homologação, ele tem que ter esses 3 passos. Ele tem que interpretar a própria legislação tributária, realizar o lançamento informando ao ofício seus dados também sobre a imputação da legislação e pagar os tributos. Aqui eu não quis entrar em tecnicidades assim, da dogmática tributária, mas a gente acha que com esse modo, com essa forma como a burocracia foi feita, há uma dispersão da interpretação da legislação. Como o próprio contribuinte tem que ele mesmo interpretar a legislação tributária e os contribuintes são dispersados pela sociedade, pode haver cada vez mais da forma como são criadas as regras, cada contribuinte pode ter uma interpretação diferente. E se isso pudesse ser centralizado por meio, é uma primeira aproximação, mas se o próprio fisco informasse o contribuinte sua própria interpretação da legislação tributária, isso poderia resolver muito o nível de litígio no direito brasileiro. Então, a pergunta que a gente se coloca é como o SPED pode reduzir a complexidade do sistema. Uma burocracia centralizada, centralizando também a interpretação do direito tributário, pode ajudar muito para reduzir um grande problema no Brasil, que é o litígio no direito tributário.